Amém. Coisa boa, né, irmãos? Quero convidar a igreja a me ajudar hoje na minha pregação. Gênesis capítulo 22. Fiquemos de pé. Eu vou ler o versículo 1 e 2. Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. Tentou Deus a Abraão. Deus tenta. E disse-lhe: Abraão. Ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém? Pode sentar. O título da nossa pregação é Passando por Moriá. É interessante que o versículo 1 diz: aconteceu depois dessas coisas. Que coisa? Abraão passou por uma confusão danada. Uma confusão em Bezerba. Ele estava em Bezerba e aquele negócio de cava poço, pega poço, toma poço. E como tudo sossegou, né? Quando a gente pensa que está tudo sossegado no Paloma, você pensa que a coisa ficou calma. Aí vem Deus e fala: vou te provar. A pessoa, Betânia, vou te provar. Peraí, Senhor, eu já passei por uma prova aqui com os caras, mas eu preciso provar você. Preciso que você vai Moriá. E aí, por que eu falo passando por Moriá? Porque todos nós temos que passar por Moriá. Porque existem 4 verdades, 4 coisas que Deus quer nos ensinar em Moriá. Sabe por que temos que passar por Moriá? Porque a primeira pessoa que foi em Moriá foi Deus. Deus? Sim. A primeira pessoa que passou por Moriá foi Deus. Antes de existir Moriá, antes de existir a terra, antes de existir o universo, antes de existir as nebulosas, antes de existir os cometas, nós estamos vendo aí um cometa recente, né? Está passando no nosso sistema, vai passar bem próximo da Terra, vai ter um eclipse solar daqui a alguns dias, mês que vem, vai ter um eclipse solar, que vamos ser vistos aqui. Antes de passar por todas essas coisas, ter tudo criado, Deus passou por Moriá. Ele falou: como eu fui, todo mundo também tem que ir e passar por aquele lugar. Porque a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, a Bíblia fala que Deus pegou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E é interessante que Jesus morre em Moriá. Não sei se vocês sabem disso. Mas o Gólgota, que está lá em Mateus 27, versículo 33, ficava em Moriá. Então, quando Deus imaginou que sabia que a humanidade iria pecar e que precisava morrer na cruz do Calvário pelos pecados de todo mundo, ele falou: eu que vou morrer, eu que vou salvar a humanidade da desobediência que eles fizeram comigo, eu que vou resgatá-los, eu vou fazer isso lá no Moriá. Logo, todos nós, a partir de agora, temos que ir em Moriá. E uma das coisas que eu vou aprender aqui, nessa passagem, tudo isso, é que todo lugar, não há lugar na terra que Deus foi antes de existir. E que Deus determinou quem iria passar por aquele lugar. Por exemplo, estamos aqui. Mas antes de você nascer, Deus já sabia que você estaria aqui. E antes dessa igreja surgir, Deus já sabia que essa igreja ia surgir. E Deus, como esteve aqui em New Jersey, aqui nem era New Jersey, aqui era sei lá o que era, ele falou: aqui vai ser um lugar que muitas pessoas vão passar, e que uma delas vai ter uma igreja que vai adorar o meu nome, glorificar o meu nome. E Deus começou a enumerar os nomes das pessoas que estariam aqui e visitariam aqui. Cada nome de vocês, cada um de vocês, Deus enumerou e falou: vão para New Jersey, mas Deus também quer que você passe por Moriá. É necessário passar por Moriá. É necessário ir para Moriá. E ir para Moriá não é fácil. Não é uma coisa tranquila. A gente pensa que as coisas às vezes acontecem de forma muito pacífica.
Mas veja você, logo após acontecer essas coisas, Abraão teve um problema em Bezerba, tem até um hino. Não sei se vocês conhecem, a maioria não conhece, é claro, com exceção aqui talvez do Gilberto, irmã Jane, um dos mais lindos que eu ouço, que eu adoro. O meu predileto é o 310 da harpa cristã. Mas existe um louvor, é o 380, estando Bezerba na escuridão. Ouviu Abraão o Senhor chamar, e dizendo, eu quero seu filho, que sacrifício para mim. E ele fala, o Senhor não quer que murmuremos, que o sirvamos com murmuração. E Abraão, então triste, levou Isaque para Moriá. Ele não tem estrofe, ele é um hino sem estrofe. Um louvor que levou uns 5 minutos para você cantar, devido à extensão dele, que relata a caminhada de Abraão para Moriá. Mas Moriá tem que ir o nosso caminho, porque nós temos que 4 coisas precisam acontecer sobre nossas vidas, e vamos aprender sobre ela, mas tem que passar por Moriá. Você tem que atravessar tudo isso. E aí é interessante, volto a falar, Bezerba, problema, e Deus fala, vou provar você. Eu vou te provar. Abraão foi fiel ao Senhor, Abraão tinha que provar mais nada. Ele falou, mas eu preciso de provar algo na sua vida. O que Deus vai nos ensinar quando passarmos por Moriá? Em primeiro lugar, onde está a sua confiança? Esta é a pergunta que Deus faz. Aonde está a sua confiança? Deus chega para Abraão, agora vejam vocês a incoerência de toda a história. Vejam vocês a incoerência de toda a história. Deus chega para Abraão e fala, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um herdeiro. Abraão fala, tem aqui, né, meu servo aqui. Não é ele, um filho que vai nascer de você. Tem agora Isaque aqui, não, filho seu com Sara. E aí então, depois de 25 anos, Abraão fica, grávido, Sara fica grávida, 25 anos depois, e nasce Isaque. E aí Deus fala, agora você vai me entregar ele para mim. Algumas pessoas falam que Deus não trabalha com as contradições, mas Deus aqui está contradizendo. Eu quero que você dê a sua filha da promessa para mim. Eu quero que você vá lá e sacrifique. Uma vez eu estava ouvindo um rapaz falar que não vai adorar um Deus que pede que nós sacrifiquemos um filho. Eu falei, mas aquele filho só tem porque Deus deu. Ele só tem aquele filho porque Deus deu. E outra coisa, você está falando uma questão diacrônica. Naquela época, o senhor de uma clã, ele tinha poder para matar quem ele quiser. Ele era o advogado, ele era o júri, ele era o juiz, e ele era o promotor de toda situação. Abraão era o senhor daquele lugar. E quando alguém queria levar alguém para sacrifício, ninguém podia dizer não tinha que levar. Ele fala, você vai pegar o seu filho e vai levar até mim, e vai me trazer até mim, e vai sacrificar até mim. Abraão totalmente obedece a Deus. Mas ele está ali, Senhor, isso aqui é sua promessa. Isso aqui foi tu que me deu. Foi tu que prometeu na minha vida. Esse rapaz que está aqui não é um acidente. Não foi um fato, não foi uma coisa comum. Foi tu que me deu e prometeu que eu ia tê-lo. E agora Deus está pedindo para você eu levar até ti, sacrificar para ti. Há uma contradição aqui, mas Abraão preferiu seguir a vontade de Deus, mesmo que aquilo fosse contraditório à sua experiência, à sua história de vida com Deus. Alguém pode falar isso, Deus nunca vai pedir essas coisas, Deus pede. Essas coisas Deus nunca fala comigo, Deus faz. Mas Abraão levou Isaque com confiança. Abraão levou Isaque com esperança. O que é que Deus queria que houvesse na vida de Abraão? Não confie na promessa de Deus. Confie no Deus da promessa. Ainda que a promessa ela venha morrer
Deus, Ele vai ressuscitar ela na sua vida. Deus, Ele não quer que você fique preso, amarrado, escondido, confiando. Tem pessoas que servem a Deus mais pelas promessas do que Deus em si. Confio mais na promessa que Deus tem na minha vida do que nos propósitos de Deus na minha vida, nos realizações de Deus na minha vida, naquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu quero dizer uma coisa: Deus tem uma proposta na sua vida, Deus tem uma promessa na sua vida, Deus tem algo a fazer e Deus vai te dar, mas você não pode ficar confiando. Pessoas servem mais a Deus por aquilo que Ele tem a me dar do que aquilo que é Deus na minha vida. Glória a Deus. E Deus estava destruindo completamente essa ideia da vida de Abraão. Vem cá e me dá a tua promessa que eu te dei. Por isso que eu gosto lá em Hebreus capítulo 11, gosto de Tiago. Todos os dois unânimes falam que Abraão sacrificou Isaac porque cria que Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quantas pessoas até naquele momento Deus havia ressuscitado? Quantas pessoas Deus ressuscitou naquele dia? Nenhuma. Mas Abraão cria que Deus podia ressuscitar. Eu não tenho nenhuma experiência que isso aconteceu. Eu não tenho nenhuma experiência que isso alguém falou ou alguém contou. Eu não sei de história de ninguém. Mas não importa, comigo vai acontecer. Comigo acontece. Eu quero dizer uma coisa: há coisa na sua vida que não aconteceu com ninguém. Está acontecendo somente com você. É um tratar de Deus que Deus não trata com ninguém. É um agir de Deus na sua vida que Deus não agiu com ninguém. E não significa que isso não vai acontecer. Isso não significa que isso não possa acontecer, porque é um ato exclusivo de Deus com você. Abraão não ouviu falar de ninguém que ressuscitou, mas ele cria que Deus ia ressuscitar Isaac. Aleluia. Aleluia. No mundo dos mortos, do tempo de Abraão, morreu, não tinha como voltar. Mesmo porque o Deus que cuidava das mortes não era o mesmo Deus que cuidava da vida. O Deus que era o Deus da morte era um Deus autônomo, distinto, separado, soberano. Quer ver no mundo grego? Quem é o Deus da morte? É o Deus Hades. Ele era irmão de Zeus, irmão mais velho de Zeus. Foi salvo por Zeus. Zeus eram 3 irmãos. O mais velho Hades, Poseidon, depois Zeus. Quem salvou todos eles foi Zeus, do seu pai Cronos. Então, quando estava ali Zeus, e havia uma ordem: no mundo dos vivos manda eu. E Poseidon, Deus dos mares, Deus das águas, Deus dos oceanos. Mas no mundo dos mortos, Hades, que foi enganado por Zeus para pegar a terra ali, né, dos mortos, ninguém morreu, pronto. Para poder voltar à vida, tem que pedir a Hades. Mas isso é folclore, isso tudo é lenda, porque a minha Bíblia fala que Deus é Deus dos vivos e dos mortos. Ele controla todas as coisas. Ele que manda todas as coisas. E Abraão estava com toda essa consciência. Abraão estava fora da sua época. Abraão estava fora do seu contexto. Abraão estava fora da sua cultura. Porque toda a cultura que Abraão vivia tinha o Deus da vida e o Deus da morte. Agora Abraão tinha um Deus. E esse único Deus é Deus da vida e o Deus da morte. E esse Deus controla tanto a vida quanto a morte. Esse Deus mata, mas também ressuscita. Esse Deus leva ao fundo, mas também eleva. E naquele dia Abraão falou: é somente Ele. Irmãos, havia uma convicção, havia uma certeza em Abraão de que aquele filho era o filho da promessa. Não ia ter um segundo filho, ele não ia ter outro filho, Deus não ia substituir ele com outro filho. Ele sabia que aquele filho era o único filho que ele tinha. E Deus fala: vai lá e sacrifica para mim. E ele
não murmurou, ele não lamentou, ele não questionou, ele não desobedeceu e falou: eu vou levá-lo, eu vou sacrificá-lo, mas eu volto com ele, porque a promessa que Deus me dá, ela não morre. Quando Deus me dá uma promessa, é uma garantia nele mesmo que aquilo vai acontecer. Então, ainda que Isaac morra, mas eu volto com ele em vida de novo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Temos que confiar em Deus e não nas promessas de Deus. Servimos a quem? As promessas ou o Deus das promessas? Tem promessa de Deus e faz o que quer. Tem promessa de Deus e age como quer. Tem promessa de Deus e se comporta como quer. Tem promessa de Deus, não tenho que fazer isso, aquilo onde eu falo: não, as tuas promessas é minha, e eu peço a você, devolva, e você vai devolver. Eu falo: me devolve o que eu te dei. Eu sei, tu pediu, vou devolver, mas eu tenho certeza que tu vai devolver, porque as suas promessas não vão, Deus, não perdemos elas nas nossas vidas. Glória a Deus. Mas você tem que confiar no Deus da promessa. Aleluia. Você tem que se assegurar o Deus da promessa. E a primeira coisa que aprendemos aqui: eu passo em Moriá para confirmar, para ter a certeza das promessas de Deus na minha vida. Ainda que elas venham morrer, mas vou ressuscitá-la. Como é que podemos matar saindo da presença de Deus? Nos afastando de Deus, desobedecendo a Deus, estamos matando suas promessas, estamos aniquilando suas promessas. Mas no instante que eu volto para o Senhor Jesus, Deus começa a renovar, a restaurar as promessas dele na sua vida. Eu vou manifestar as promessas na sua vida. Se as promessas de Deus na sua vida estavam inoperantes, esquecidas, abandonadas, largadas por qualquer situação, Deus, ele vai voltar a te dar as promessas dele na sua vida, porque o maior prazer de Deus, a maior alegria de Deus é ver as promessas dele se cumprindo e se realizando na sua caminhada histórica de vida. Aleluia! Coisa boa. Aleluia. Por que eu preciso passar por Moriá? Para vencer o meu eu. Para vencer o meu eu. Você pode abrir em 2 Crônicas 21. Perdão, 1 Crônicas, capítulo 21. Se você pegar os capítulos anteriores, fica aí mesmo. Se você pegar os capítulos anteriores, você vê que Davi, ele teve uma sucessão de grandezas, uma sucessão de poder de Deus na sua vida. Se você pegar o capítulo 17, Deus confirma que tem uma promessa, uma aliança forte que Abraão fala: tu vem edificar uma casa, mas em ti que eu vou edificar, por sua vida que eu vou edificar uma casa. Então Deus faz uma aliança, e a partir de agora aquela família tem uma aliança com Deus. Amém. Mas no capítulo 18, você vai ver o 18, 19, 20, você vai ver Davi tendo vitórias. 18 é Davi faz vitórias. O 19, Davi vence o rei dos Amonitas. No capítulo 20, você vai ver os exércitos de Davi. É um homem que tinha um exército poderoso. Então vejo vocês que Davi começa a ter uma ascensão, uma sucessão de autoafirmação, mas ele começa a se tornar um homem orgulhoso. Ele começa a se tornar um homem arrogante. Ele começa a se tornar um homem soberbo. E ele então começa a falar: olha só como eu exército, olha só como eu sou poderoso, olha só como eu sou invencível, olha só como eu tenho me comportado tão triunfante, olha meu exército capaz de derrotar qualquer um. Ele teve um que foi como um livre, lutar contra um gigante do Egito. Ele derruba o cara, toma a arma do cara e mata o cara.
um dos fatos, um acontecimento mais terrível para os Estados Unidos foi a guerra do Vietnã. Porque os vietnamitas, sabe por que os vietnamitas matavam os americanos? Sem nada na mão. Eles davam aquele golpe de karatê, tomavam o americano e matavam o americano. Os Estados Unidos, depois da guerra do Vietnã, vamos mudar a tática e vamos ensinar. Nós vamos ensinar um golpe, né, uma arte marcial para os nossos soldados americanos, para eles não poderem mais sofrer esse dano. Eles vão chamar o Mossad israelense para ensinar, eles vão fazer uma adaptação ao Mossad, ao golpe Mossad. Os Mossad, para os americanos. Agora os Estados Unidos têm o seu próprio tipo de golpe, artes marciais, para lutar contra nas guerras futuras que iam ter. Porque o soldado vietnamita, sem nada, pegava aquela metralhadora que o americano tinha e o matava. E ele passava até aquela arma e começou a destruir o exército americano. Era Davi. Olha só, Davi. Ó, eu tenho um soldado lá que... Eu tenho um que quando pega a espada, mata 300. Ó, eu queria servir desse cara. Tem um que pegou uma lança e matou 800. Gente, por favor. Todo mundo, já vi gente pregando, que ele pegou a lança foi atravessando todo mundo e matou 800. Não. Ele pegava e matava um, pegava e matava outro, pegava e matava. Foi assim. Então, 800. Robson, né? Esse cara lá. Mas Davi começa a se sentir, como eu sou. Deus não gostou daquilo. Aquilo subiu na cabeça de Davi. Aquilo tornou-se, por isso Satanás aparece. Lá em Reis não aparece, mas aqui Satanás aparece. Por quê? A arrogância é o sentimento satânico. Arrogância, soberba, é sentimento maligno. Satanás adora pessoas arrogantes, soberbas, pessoas que se acham superiores aos outros. Eu sou melhor do que você, eu sei mais do que você, eu conheço mais do que você, eu gosto mais do que você, eu vou rezar mais do que você. Olha só como eu sou poderoso. E todos esses homens poderosos estavam debaixo da mão do controle de Davi. Davi e eu sou chefe de homens poderosos. E aí então Davi fala, vou fazer uma numeração. Vou saber quantos israelitas tem. Mas se você olhar, Davi faz um censo, não para saber quantas pessoas tinha em Israel. Quantos homens podiam puxar da espada. Qual é o tamanho do meu sucesso, o tamanho do meu exército? Mas aí ele fala que Satanás levantou-se contra Israel. E então Deus manda a palavra para ele. Deus manda a mensagem para ele. Vou punir vocês. Por causa da sua arrogância. Não há nada pior do que arrogância, soberba, diante de Deus. E aí então... Depois daquilo tudo, Davi olha lá para o céu, olha lá para o monte, ele olha para o monte Moriá, a ele Joanã, e ele vê um anjo com a espada na mão levantada, e a peste comendo solta em Israel. Não sei qual era a peste, não sei qual era o mal. E ele então é lá que está a ira do Senhor, e para lá eu vou. Ele vai até lá, e chega então para o dono daquela eira, que era um tipo de horta, e fala, eu quero comprar isso aqui. E ele compra aquele lugar. Ele compra aquele lugar por 600 quilos de ouro. Olha, pesado, não é bom. 600 quilos de ouro. Ele compra aquele lugar, levanta o altar e pede perdão ao Senhor. E quando Deus recebe aquela oferta, Deus manda o anjo baixar a espada. Davi aprendeu que não é com a soberba que servimos a Deus. Deus tem grandes coisas a fazer por meio de nós, mas temos que cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa vaidade, cuidar das nossas atitudes. Abra aí 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 10, vamos ler aqui juntos. 2 Coríntios capítulo 12, olha só, é necessário que eu continue a gloriar-me, ainda que não ganhe nada com isso, passarei a referir-me às visões e revelações do Senhor. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Isso aqui é Paulo. Uma pessoa perguntou, prova? Vou provar. Se for no corpo, fora do corpo, não sei, Deus sabe.
Versículo 3. Sei que esse homem no corpo, fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Continua. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que ao homem não é permitido falar. Próximo. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso. Aí, ó, se denuncia. Evito fazer isso porque ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para evitar que eu me exaltasse pela causa da grandeza dessas revelações. Aqui Davi falando, agora é Davi, né? Viu que é Davi? Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes ele fez campanha de oração. De orar, vou fazer 3 campanhas aqui, 7 semanas para Deus tirar o espinho da carne. Na 3ª vez que estava fazendo campanha, pedi ao Senhor que tirasse de mim. Olha só a resposta de Deus. Deus, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu perdão, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me alegrarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo 10. Por isso Cristo alegra-me nas fraquezas, no insulto, nas privações, nas perseguições, na angústia, pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando Deus mandou aquela praga, Deus está falando: eu que tenho poder, é eu que sou o Senhor, é eu que tenho controle da história. Tenta acabar com isso aí, ô malandrão, tenta acabar com essa situação, ô fortão, tenta administrar essa coisa aí, ô rei poderoso. Vai lá, rei poderoso, vamos lá, tenta acabar com tudo isso aí. E Davi viu que eu não posso nada, e ele se arrepende, e ele busca o Senhor perdão. Me perdoa, me perdoa. Ele falou: agora eu vou resolver tudo, porque você nunca mais vai se gloriar da sua força e do seu poder, porque o poder pertence ao Senhor. Receba as grandezas de Deus, receba as revelações de Deus, receba as bênçãos de Deus, mas não se ensoberbeça sobre ela, porque Deus seja grande e nós pequenos. Quem foi o maior profeta da Bíblia? João Batista. O que João Batista diz de Jesus? Não sou digno de desatar a correia de sua sandália. Ele está usando um termo que é o seguinte: quando o Senhor chegava numa casa, chegava num lugar, ele se assentava, via um escravo, aquele escravo tirava a sandália dele, limpava seus pés para ele dar um chinelo novo para ele poder andar na casa. É isso que João Batista está falando. E ele fala: não sou. Se João Batista, Betânia, não era digno de desatar a sandália de Jesus, quem sou eu? Quem é que eu sou? Se esse cara falasse: olha, eu não preciso disso aí, tem gente que faz fazer, mas eu não preciso, porque minha posição aqui é muito diferente. O maior de todos os profetas, não era digno. A caminhada da humildade é o caminho para a vitória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Passamos por Moriá para descobrir que eu não sou nada e Deus é Deus de todas as coisas. Aleluia, Deus. Gloriar-me-ei nas minhas fraquezas. Glória a Deus. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Aleluia. Quer ser forte e poderoso? Manifeste a sua fraqueza em Deus e deixe que o poder de Deus Glória a Deus, aleluia. sua fraqueza. Precisamos passar por Moriá. 2 Crônicas capítulo 7. Para presenciarmos a glória de Deus. É interessante que quando você pega lá em Reis e pega aqui em Crônicas, são 2 textos que falam do mesmo acontecimento. Só que em Crônicas, existe um acontecimento, uma passagem que não está em Reis. Vou ler aqui, Crônicas 7:1. E acabou Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Onde é que estava o templo do Senhor?
Em Moriá. Glória a Deus. Onde foi construído o templo do Senhor? Em Moriá. Se você for em Jerusalém, eu pretendo ir para Jerusalém um dia, né? Tenho vontade de Jerusalém. A Doma de Omar está exatamente onde foi feito o sacrifício de Abraão. A Doma de Omar. Não é uma mesquita, é uma doma. Está lá só perturbado dos judeus. E ao lado do muro está o templo de Salomão. E atrás desse templo, lugar chamado Gólgota, lugar da caveira, Jesus foi morto lá. Mas aqui, quando Salomão constrói o templo, no Monte Moriá, nesta cidade, neste monte, ali aconteceu 3 coisas. Primeiro, a promessa de Deus, aprendemos que a promessa de Deus nunca vai morrer na sua vida. Segundo, que eu não posso ser orgulhoso da presença do Senhor. Terceiro, se eu quero ver a glória do Senhor, eu tenho que confiar em Deus, não nas promessas. Eu tenho que vencer o meu eu, o meu orgulho. Então a glória de Deus vai descer sobre a nossa vida. Aleluia. E encheu toda a casa. Irmãos, me acompanhe nessas orações. Eu abro aqui, quando vou orar em casa, às vezes eu oro todo dia, né? Claro, mas tem dia que eu quero orar por alguma coisa especial. Acredito que eu abro aqui, 2 Samuel, 2 Crônicas, capítulo 7. E o Gilberto fala, Senhor, enche a sua glória lá em casa. Enche a sua glória lá em casa. Enche a sua glória lá em casa. Vá lá agora e enche a sua glória. Enche a sua glória. Enche a sua glória. Irmãos, venha, me acompanhe nesse pedido. Começa o Senhor, enche a tua glória. Enche a tua glória. Um dia Deus vai encher da glória dele. Deus já está derramando a sua glória aqui. Aqui é um lugar cheio da glória. Mas haverá um dia que nós vamos receber uma glória tão poderosa que nós vamos ficar e fazer vigília aqui. Ninguém vai querer ir para casa. Porque Deus vai descer a sua glória. Irmãos, é no Monte Moriá que você vai ver a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus? Então sobe no Monte Moriá. Levanta uma casa para o Senhor. E Deus habitará lá em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! A casa foi construída. O prédio foi construído. A glória de Deus pousou. Aleluia. Irmãos, só é casa de Deus se houver glória de Deus. Aleluia, Deus, aleluia. Se a glória de Deus sair daqui. Uma vez eu estava falando com meus alunos sobre geografia bíblica. E eu falei, lá no Minha Vida tem um lugar, São Paulo também tem, né? Imitando o Rio de Janeiro. Um lugar chamado Apoteose. O nome é esse, Apoteose. Nós chamamos de sambódromo, que lá que acontece o desfile de escola de samba. E eu falei para o pessoal, semana de carnaval, as escolas de samba passam, todo mundo lá desfilando, mulheres nuas, homens embriagando, aquela coisa horrorosa. Na semana seguinte, vai um grupo de rock. Pauleira, Kiss. Falou Maria. Mad Iron. Hã? Eu gosto de Iron. ICDC. Só não gosto da letra, mas eu gosto do ritmo. Fazer o quê? Posso ouvindo. Na outra semana, pagode. Pagode. Na outra semana, MPB. Na outra semana, a igreja resolve alugar o sambódromo para fazer um culto evangélico. Aí eu falei o seguinte, em todas as semanas anteriores, é um lugar imundo, sujo, mas a igreja, quando ela chega, aquele lugar fica santo, aquele lugar santifica, porque onde tem servo e servo do Senhor, tem a glória de Deus presente ali, e Deus aquele dia, houve uma grande cruzada aquele dia, formada pelo pastor Gesiel Gomes, e Deus curou, Deus libertou, Deus salvou, batizou com o Espírito Santo, porque não é a glória de Deus que santifica. Não importa o que você foi no passado, não interessa o que você foi no passado, mas hoje a glória de Deus repousa sobre a sua vida, porque eu fui em Moriá. Aleluia. Aleluia. A terminar,
Temos que passar em Moriá para termos um encontro com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se você não passar em Moriá, seus pecados não vão ser perdoados. Oh, Deus. Se você não passar em Moriá, as suas iniquidades não vão ser perdoadas. Está lá em Mateus que Jesus foi sacrificado. Por isso que eu falei que antes de Deus, todas as coisas passou por Moriá. Ele falou, é aqui que nós vamos fazer o sacrifício por toda a humanidade. Glória a Deus. Aleluia. E todo mundo tem que passar por Moriá. Aleluia. Não há uma única pessoa que diga, eu não preciso passar em Moriá. Meu Deus. Todos nós precisamos passar em Moriá e olhar o Cristo morto pelos meus pecados. Eu sei que eu era culpado, como diz o hino, mas Ele padeceu por mim. Eu sei que eu era pecador, mas foi Ele que morreu por mim. Glória a Deus. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Aleluia, Deus.